Obrigado ao Bruce por ter organizado tudo isso. E para todos que estão assistindo, feliz ano novo! É maravilhoso começar o ano novo com essa ótima conversa. E todas essas pessoas incríveis que vocês estão vendo agora nesta chamada de vídeo são, na verdade, as pessoas que moldaram profundamente a minha maneira de pensar ao longo dos últimos 6 ou 7 anos. Você sabe? Que maravilha! Estou muito feliz por tê-los todos aqui. E o problema com essas pessoas que você vê na tela é que elas são como drogas. Sabe, se você ficar viciado, é difícil se livrar disso e acaba afetando o seu cérebro. É isso que as drogas fazem, certo? E então eu tenho sido a maneira como você vê Deus muda. E no fim das contas, tudo se resume à conversa que estamos prestes a ter sobre como fazemos igreja. Porque eu acredito que quanto mais você entende o evangelho, mais difícil fica fazer igreja do jeito institucional. E eu fiz parte de uma denominação por, mais de 20 anos. Quando eu era criança, meus pais faziam parte dessa denominação. Então, para mim, quando a jornada começou, a forma como começamos a igreja foi assim. Eu estava fazendo engenharia e tínhamos uma célula de oração. A gente chamava de célula de oração. Eu não sei por que chamam de célula, mas você sabe. A gente sabe. Isso foi muito bom. Então, tínhamos uma célula de oração. Juntamos um grupo de caras e todos éramos amigos. E nós terminamos a engenharia e todo mundo foi trabalhar em empresas de TI. E eu entrei em tempo integral no ministério. Mas todos esses foram momentos de Deus. Deus falou profeticamente de tantas formas. E então eu chamei meus amigos. Eu disse, e aí galera, vamos continuar com a nossa célula de oração? Vamos todo mundo se reunir. E a gente continuou se reunindo todo domingo à noite. Éramos uns 30, são amigos mesmo. Então era mais um grupo de amigos. A gente já se conhecia há anos. Então, quando virou uma igreja, em 2 anos, explodiu para 300 pessoas. Então agora, já não éramos mais só amigos, porque desses 300, a maioria a gente nem conhecia pessoalmente. Eles começaram a acompanhar nossas mensagens online e começaram a vir. E foi no 3º, 4º ano que eu entrei nessa jornada trinitária. Desde então, venho tentando transformar isso em um modelo mais relacional. Mas mesmo sendo muito, muito mais relacional do que a maioria das igrejas, ainda não estou satisfeito com o jeito que é. Porque todo encontro de domingo acontece desse jeito. Porque eu diria que é só uma doutrina diferente com a mesma estrutura, né? Tem o coração do Pai e tudo mais. A estrutura continua a mesma. Eu fico na frente, todo mundo ouve. Na verdade, certa vez, eu estava conhecendo um cara e disse: ei, você é novo nisso? Com idade, há quanto tempo isso acontece? Ele disse: não, venho aqui nos últimos 2 anos e sou pastor. Ok. E ele diz que vem vindo há 2 anos e eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. E ainda assim, pensando bem, sabe como é? Conforme eu mencionei anteriormente sobre essa pessoa chamada Gary Grant, você já teve a oportunidade de estar lá pessoalmente em Melbourne? Então ele tem nos guiado como um pai e nos mentorado nessa jornada desde, digamos, 2013. O coração dele é voltado para a família, construindo de forma relacional. E ele sempre colocou isso em nossos corações. E a gente sempre se perguntou como fazer isso. Mas nunca tivemos a chance de realmente experimentar algo diferente, porque o show tem que continuar. Isso continuava e continuava todo domingo. Finalmente, o corona nos salvou. E quando a Covid chegou, tudo foi fechado. 6 meses, tudo fechado. E depois de 6 meses, eu comecei a encontrar as pessoas e perguntar: como vocês estão espiritualmente? E 80% das pessoas disseram: estamos muito melhores. A gente teve muito tempo
A gente teve muito mais tempo para, sabe, ler, se envolver. Estamos aproveitando esse tempo de lockdown com Deus. Ninguém disse que sentiu falta da igreja. As pessoas diziam, sentimos falta das pessoas, né? Sentimos falta de encontrar as pessoas. Era disso que sentiam falta. Ninguém sentiu falta do culto em si. E outra coisa que me ensinou muito foi que um dia eu estava carregando todas essas traduções diferentes, né? 3, 4 Bíblias com meu iPad, descendo o elevador do meu prédio com meus filhos para ir à igreja. Isso foi antes do confinamento, provavelmente há uns 2 anos. E minha filha, que tinha por volta de 5 anos naquela época, desculpe, 7 anos naquela época, estudar. Não temos mais nada para fazer? Interessante. Numa manhã de domingo, meu coração disparou. E todas essas coisas estavam passando pela minha cabeça, consumindo meu cérebro. E finalmente, eu penso, precisamos fazer alguma coisa a respeito. Foi aí que comecei a pensar seriamente sobre isso. E assim surgem muitas perguntas. Eu costumava importunar o Bruce com a maioria dessas coisas. Ele continuava dizendo, o Espírito Santo está me pedindo para calar a boca e não contar nada a vocês. Amém. Então, e eu disse a ele, gostaria de entrevistar todos vocês, porque vocês estão nessa jornada há bastante tempo. Então, muito obrigada. É por isso que estamos nessa chamada, para discutir sobre como fazer a transição para uma comunidade trinitária, para um modo mais relacional e moderno de fazer igreja. Mas quanto mais eu penso sobre isso, eu sinto que no momento em que estou agora, quanto mais eu tento fazer ou construir isso, não vai funcionar. É algo em que estou pensando, mas não tenho muita certeza. Então, eu adoraria ouvir. Então, vou começar com todos vocês definindo. Evangelho. Para mim, se você só tivesse 60 segundos, como você definiria o Evangelho? Vamos começar com o Baxter. Você pode compartilhar o Evangelho em 60 segundos? O Evangelho é a boa notícia sobre o que aconteceu com o Filho Eterno de Deus e o que aconteceu com a raça humana e toda a criação nele. Essa seria uma forma de dizer isso. A boa notícia do que se tornou o Filho de Deus e do que nos tornamos nele, nossa criação nele, abre caminho para todo tipo de outras perguntas. E esse é o objetivo. Ei, você tá aí, Bruce? Sim, eu fiz isso ontem à noite com alguém. Eu estava justamente falando com uma senhora que não acreditava em vida após a morte até o marido falecer. E agora ela está começando a perceber. Eu disse, olha, aquele que criou o universo, aquele que se tornou um de nós, chamado Jesus Cristo, aquele que mantém tudo unido, ele está em você. E você não o coloca dentro de você, você o encontra lá. E ele não está apenas em você, mas está nas partes de você que você não gosta. E ele está te sustentando e conversando com você. Então, por que você não pergunta a si mesma, Jesus Cristo, você está em mim? E ela disse, bem, eu não consigo usar essa linguagem. Eu disse, bom, por que você não diz, aquele que fez todas as coisas e me mantém unido, você está em mim? E quando se ouvir, pode responder, pode seguir a partir daí. E a sua pergunta é, você vai deixar ele te amar de dentro para fora? Você foi criado em uma comunidade de amor, para o amor, pelo amor. Você sempre foi amado. Você não pode se separar do amor. E as coisas que criam as ilusões de que você pode ter, precisam vir à tona para que possam ser afastadas, para que você possa ver a verdade. Amém. Isso é realmente maravilhoso. Você tá aí, Sam? A boa notícia é cuidar da viúva e do órfão. E pregando as boas novas aos pobres. Você
Maravilhoso. Sim. É verdade, sim. Enquanto você fala, eu acabo ficando aqui pensando exatamente o motivo de por que o modelo não funciona, né? Sim. E eu acho que a própria pergunta já traz a resposta. É um modelo. É um modelo. E sabe, eu já disse em outro lugar que se você fosse escrever um livro realmente definitivo sobre casamento, teria que haver tantos livros quanto casamentos existem. Porque, sabe, Jesus diz aos discípulos, ou os fariseus aparecem e dizem, seus discípulos estão quebrando a lei do sábado. E ele diz, olha, o sábado foi feito para os seres humanos, não os seres humanos para o sábado. E isso se aplica a todo o resto. Quero dizer, essa é uma das declarações mais revolucionárias já feitas por Jesus. Então, os seres humanos não foram feitos para a igreja. Seja qual for a comunidade, a minoria criativa da qual você faz parte, que é meu novo termo favorito em vez de igreja, minoria criativa. Porque uma pessoa pode ser uma minoria criativa. Porque, sabe, o menor grupo em que você vai estar é de 4. É Pai, Filho, Espírito Santo e você. A gente chama isso de solidão, quando você está só com mais 3. E uma minoria criativa nunca foi feita para competir com os poderes. Certo? Então, institucionalismo, organização e modelos não vão funcionar. E eu estava pensando, quando você estava falando lá no começo, que estão pedindo para a gente vestir a armadura de Saul. E tudo que somos é pequenos pastores, sabe? É como se essa armadura não servisse mais. Na verdade, nunca serviu. É isso. E esse foi um dos meus pensamentos. O outro foi que, se você olhar para a China, a maior explosão de comunidade e fé aconteceu durante o maoísmo, ou a purga vermelha do comunismo. E quando todos os pastores foram colocados em confinamento solitário em campos de prisioneiros espalhados pelas bordas do país e não havia comunicação. E de repente as pessoas tiveram que decidir se aquela fé era real para elas ou não. E eles tiveram a maior explosão de fé. Então, em vez de um modelo, eu diria, qual é o ambiente mais relacional que você já conhece? O que é aquilo? Qual o ambiente mais relacional que você conhece? Você. Sabe, significa, você sabe, festa de aniversário. Família, sim. Família. A família é o modelo relacional mais completo que se conhece. E quando eu estava crescendo na Nova Guiné, sabe, nas terras altas da Nova Guiné, nosso povo tribal em massa, não por causa dos missionários, mas por causa de outra tribo que enviou caras que poderiam ter sido mortos, sabe, para falar sobre como Jesus tinha transformado o mundo deles. E a tribo como um todo entrou nesse relacionamento, mas continuaram sendo a tribo. Continuaram sendo suas famílias, eles, sabe, e toda a família anda no ritmo do mais lento. Quando uma criança nasce com algum tipo de deficiência, aquela família se adapta e muda rapidamente para cercar a criança, certo? Toda instituição funciona no ritmo da missão, ou no ritmo do ministério, ou no ritmo da visão, ou no ritmo da liderança. E são as viúvas e os órfãos e aqueles que não são produtivos para a missão que acabam sendo deixados de lado pelos sistemas e modelos institucionais. Então eu acho, enquanto eu ouvia, eu pensava, esse é um bom lugar para ter essa conversa. Quando você se reuniu com aquelas 30 pessoas, elas se tornaram família. Assim que você entrou no ministério em tempo integral, agora você está fazendo a obra de Deus. De repente, isso começa a se deteriorar. Bem, a armadura de Saul funcionará até certo ponto. Mas Não há vida nisso.
Você não consegue ser criativo lá dentro. Na verdade, inibindo sua capacidade de ser criativo. E seja lá o que for isso e como se apresentar na sua comunidade, será tão único quanto o meu casamento em comparação com qualquer outro casamento. Porque não existe outro Paul Yang e Kim Yang. Quem está envolvido nessa relação? Portanto, não existe um modelo para isso. Então, já que estamos falando disso, eu só queria esclarecer mais uma coisa. Acho que é em Cheque, onde você diz, ou não sei quem diz, acho que é Jesus que diz, nós não criamos instituições quando fala sobre casamento, certo? Isso é... Exatamente isso. Nós não criamos instituições, nós criamos relacionamentos. Então, você está querendo dizer que instituições, por si só, são erradas? Ou existe um lugar para instituição e estrutura servirem aos relacionamentos? Elas sempre, eventualmente, se voltam contra aqueles a quem servem. É que, simplesmente, instituições não são eternas. Na verdade, elas não têm vida nenhuma. Elas têm menos vida do que pedras, né? Elas são criação da imaginação de pessoas que estão buscando uma forma de controlar e querem certeza nos resultados. Então, elas podem te servir? Sim, elas podem te servir. Elas podem. E a gente vive em um mundo inundado de instituições. Então, a nossa pergunta não é sobre como nos livrar das instituições. A pergunta é, como viver em um mundo cheio delas sem ser parte delas? Então, a questão central disso é, o que significa não ser um deles? Estar neles, sabe? Conforme o Espírito Santo guia. Porque você não vai sair deles. Certo? Então, sabe, eu conheço uma pessoa que foi guiada pelo Senhor, o Espírito Santo, a se envolver na força policial. E depois, mais tarde, mais essa pessoa tem um compromisso com Jesus de nunca matar ninguém, certo? Isso é no relacionamento deles com Jesus. Então, eles estão no mundo daquela instituição em particular, confiando que o Espírito Santo sempre vai dar a ele uma opção, que não seja uma opção violenta. Certo? Então, como podemos estar em um mundo cheio? E os religiosos são óbvios, né? Porque todos nós os conhecemos muito bem. E como o Baxter disse antes, sabe? Ele e eu estamos neles mais do que qualquer pessoa que conhecemos. E a diversidade deles, todo tipo de gente. E são sempre as pessoas que têm tanto valor e importância. Mas os sistemas institucionais religiosos se transformarão em sistemas de tráfico humano. É isso que eles fazem. Eles traficam almas humanas. Sabe? Eles usam sangue, suor e lágrima. Dinheiro? Sim, quer dizer, este é o livro do Apocalipse, certo? Tem a aparência de um cordeiro, mas a voz de um dragão. Sim, e assim. É como dizer, sejam prudentes como as serpentes e gentis como as pombas. Tenha vida em você, que é a vida do Espírito, mas seja sábio, porque sistemas institucionais nunca são o reino de Deus. Tipo, nunca mesmo. Na verdade, é a vida das pessoas e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sistemas institucionais não sobreviverão ao poder redentor de Jesus. Eles não fazem parte da nova criação, certo? Eles não vão continuar existindo. Eles só têm o ciclo de vida que os seres humanos lhes permitem ter. E mesmo que elas sejam criadas, eu sou filho de missionários, mesmo que sejam criadas com as melhores intenções e o desejo de fazer o bem, não demora muito para que a instituição se torne mais importante do que os seres humanos que fazem parte dela. Isso não é verdade para uma família saudável. São os seres humanos que fazem parte dela que sempre importam em qualquer tipo de família saudável, certo? Instituições não podem te amar. Elas não podem te amar, porque não são reais. E se a gente sabe disso, se a gente enxerga isso,
Não precisamos tentar ser anarquistas nesse sentido. Eu gosto do Jacques Ellul, que disse que o único verdadeiro, ele diz, o único verdadeiro. Anarquia é um compromisso absoluto e inabalável com a não violência em pensamento, palavra e ação. Porque essa presença vai começar a contrariar, pela própria presença, a influência destrutiva do sistema institucional. Então, Baxter, eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Então, todo o Antigo Testamento é sobre reino, narrativa de reino, certo? Eu não sei. Às vezes, eu sinto pena dos israelitas, porque Deus ficou colocando essa metáfora na cabeça deles tantas vezes sobre reino ou qualquer coisa, e eles construíram toda essa ideia de como é um reino e de como Israel vai ser o centro, e o Messias vai vir e se sentar. E, finalmente, Jesus vem e usa os mesmos termos, né? Reino, poder, glória, e até mesmo, ele usa a palavra eclésia, que era mais um termo político. Naquela época, se não me engano, não era algo religioso, era uma assembleia governante. Então, eu vou construir minha eclésia. Então, tudo estava relacionado ao reino, mas ele simplesmente virou tudo de cabeça para baixo. Sempre que ele usava as palavras reino, poder e glória, eles pensavam em César, como ele fazia o reino. E aí Jesus meio que usa as mesmas palavras, ressignifica essas palavras e inverte tudo. Então, como você acha que a palavra eclésia é relacional, além de estar ligada ao reino? Qual é a conexão entre reino e eclésia em um sentido relacional? Tem algumas coisas para dizer porque estou junto com todo mundo nisso. Todos os seus comentários até agora. Acho que precisamos, parte do que eu estava tentando dizer na minha fala, sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é a notícia do que aconteceu com o Filho Eterno de Deus, o ungido, e o que aconteceu com a criação e a raça humana nele. Deixa eu ler para vocês uma citação na verdade, de um ortodoxo grego, que escreveu o que eu considero provavelmente o melhor livro sobre a Eucaristia, surpreendentemente. Uma interpretação não religiosa disso. Mas ouça o que ele disse. O mundo é um mundo caído porque se afastou da consciência de que Deus é tudo em todos. O acúmulo desse desprezo por Deus é o pecado original que mancha o mundo. E nem mesmo a religião deste mundo caído pode curá-lo ou redimi-lo, pois ela aceitou a redução de Deus a uma arena chamada sagrado, espiritual, sobrenatural. Em oposição ao mundo como profano, aceitou-se o secularismo abrangente, que tenta roubar o mundo de Deus. Então, antes que possamos delimitar aqui embaixo, para mim, precisamos recuperar uma visão de que este mundo, esta criação, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito, e é chamado à existência neles. Então, sua filha está te fazendo uma pergunta. Por que estamos limitando a igreja a este encontro neste prédio, quando tudo está envolvido nisso? Então, seja lá o que mais quisermos dizer com a igreja, precisamos recuperar isso. Significa tudo. Inclui todas as coisas. Então, não há limitação nisso. Eu tenho uma frase que uso muito, um pequeno mantra, que é o reconhecimento da presença sagrada do Pai, do Filho e do Espírito em cada pessoa, momento e lugar, é o começo da sabedoria, ou é o começo de enxergar o reino. Agora, para mim, na minha caminhada, acho que passei, e acho que a maioria das pessoas passou, a grande maioria do tempo, esforço e energia jogando damas. E não estou falando do jogo de tabuleiro. Quero dizer, tentando ser coroado, reconhecido, honrado, aceito. E de repente, com e através dos nossos movimentos de damas autocentrados, autodeterminados e autoprotetores que estamos fazendo, de repente nos deparamos com a presença, não a ausência, do Pai, do Filho e do Espírito. E eles não estão jogando damas, eles estão jogando xadrez tridimensional do reino. Agora, esse reconhecimento desse momento não tem nada a ver com uma instituição, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o fato de a pessoa ter sido batizada ou não.
De repente, vejo essa pessoa fora do tabuleiro de damas. De repente, vejo essa pessoa como alguém que está participando da vida da Trindade. E pode ser algo tão simples quanto recolher o lixo toda terça e sexta de manhã. Então, para mim, não estamos em posição. Somos como Aida no fundo da caverna e alguém perguntando sobre o reino. Estamos em déficit. Estamos tentando recuperar uma visão grandiosa e bela do universo, dentro da qual podemos então começar a dizer: nosso papel principal é testemunhar. E do que estamos testemunhando? Estamos testemunhando o fato. E é aqui que você integra todas as definições do Evangelho sobre as quais falamos. Que o Sam está alimentando os pobres, cuidando dos órfãos, e o Paul e até o Bruce. Quero dizer, até mesmo, sabe, que agora estamos vendo, ok, essa pessoa não está de fora. Esse é meu irmão, minha irmã. Eu reconheço neles a vida do Pai, do Filho e do Espírito. Não estou dizendo, se você fizer isso e aquilo desse jeito, então vai se tornar. Estou dizendo que já é. E eu vejo isso no meu trabalho. E eu acho que esse é o trabalho do pastor, esse é o do professor, esse é o dos pais, esse é o papel do amigo. Nutrir e facilitar essa vida trinitária. E não defini-la. Esse é o problema. As instituições definem isso. E no momento em que você define, então você tem que se parecer com aquilo. E é aí que todo mundo começa a posar no domingo de manhã, porque todos nós estamos tentando parecer cristãos no reino. E alguém está nos dizendo como isso deve ser. E nossos filhos ficam, não tem nada mais divertido para fazer no domingo, pai? Sabe, eles já perceberam tudo. Então, para mim, a autenticidade é o que deve ser celebrado. E olha, agora, para mim, o que está acontecendo no planeta Terra é que estamos, de repente, descobrindo que existe algo mais neste planeta do que um tabuleiro de xadrez. Tem algo real acontecendo aqui que é transcendente, está presente e é lindo. E, poxa, eu não quero mais jogar damas, eu não quero jogar outra partida de damas. E eu não quero machucar ninguém jogando damas tentando ser coroado. E não quero que ninguém. Vamos só parar. Então, para mim, a pergunta que você está fazendo nos leva de volta ao Evangelho. Jesus, eu quero ver a criação nas pessoas do jeito que você vê. Eu não quero vê-las do jeito que eu vejo nesse contexto. E isso é algo de momento a momento. É algo macro. E também envolve o que eu estou descobrindo cada vez mais. Uma palavra pode ser encanto. Eu penso na palavra encantado. Eu lembro da bela afirmação de Calixto Zuari de que este mundo é uma vasta, este cosmos é uma vasta sarça ardente. Vivo com a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Então, para mim, é tipo assim, ok, Jesus, não vou dizer nada. Vou sentar, olhar e pedir para você me ajudar a enxergar com seus olhos. E quando eu vejo, fico livre para responder, e isso é a igreja. Não me diga como vai ser se eu realmente estiver enxergando, porque ele nos encontra no nosso invisível. E essa é a conexão, esse é o surgimento da comunhão e do companheirismo trinitário do Pai, do Filho e do Espírito. Isso pode acontecer, está acontecendo o tempo todo, em toda situação. E, você estava falando sobre o policial. Nessa situação, o que ele está pedindo é: Jesus, me ajuda a ver essas pessoas com os teus olhos. E ajuda eles a me verem com os teus olhos. Isso. É isso que a gente realmente está tentando. E aí, quem tem imaginação grande o suficiente para tentar, como seria isso? O que vai acontecer quando você colocar essas pessoas na mesma sala e o Baxter cozinhar crawfish para elas? Para onde isso vai levar? Reconexões vão surgir. Agora isso vai se espalhar instantaneamente pelo mundo todo. Quero dizer, olha só essa conversa. Então eu criei uma resistência interna a vida toda contra a programologia. Porque a programologia parte do princípio de que alguém já descobriu tudo, e é assim que deveria ser. E bons americanos, talvez isso não seja verdade na Índia. Eu não sei. Acho que a gente já despejou um pouco disso em vocês, mas bons americanos, é assim que isso parece. Agora, a gente vai franquear, vai replicar e fica vazio, triste, quebrado porque não é de verdade. Não é relacionamento, não é pessoal. E por isso eu
Quando conheci o Sam pela primeira vez, eu não fazia ideia de onde nosso relacionamento iria dar. Quero dizer, e eu não estava consultando manuais sobre como ter um relacionamento com um ministro sênior. A gente só andava junto. Eu e Paul caminhamos juntos, eu e Bruce, e agora a gente só caminha junto. E é isso que está acontecendo. Se a gente perde isso, qualquer outra coisa que a gente faça, voltamos para a bagunça. É só isso, e esse é meu sentimento nisso todo. E quando eu fico em silêncio, sabe, as pessoas me perguntam muito sobre disciplinas espirituais. E, bom, eu quero me colocar nesse ponto de manhã. Se eu conseguir chegar ao ponto de manhã em que eu quero ficar em silêncio e enxergar, se eu realmente conseguir chegar lá antes do meio-dia, no meio de toda a minha correria, onde eu digo, Jesus, eu quero ficar em silêncio e quero enxergar. Se eu conseguir chegar lá, então existe um mundo totalmente novo na minha frente, e eu não faço ideia de onde isso vai dar. Isso pode envolver não passar direto pelo cara que está parado no acostamento com um carro quebrado, a caminho de fazer coisas nobres. Pode ser simplesmente encostar, perguntar o que está acontecendo, ajudar ele. Quem sabe onde esse relacionamento pode chegar? Então, se temos pessoas que têm uma visão macro de Jesus, em um mundo não sagrado, secular, tudo está vivo com a Trindade. E nós agora sabemos disso o suficiente para parar e procurar por isso. E o que nossos encontros de oração realmente fazem é nos acalmar, compartilhar histórias e nos ajudar a enxergar. Isso é fascinante para os jovens. Eu tenho uma... Pergunta para o Sam. Então, para quem não sabe, o Sam tem sido pastor por algumas décadas. É uma comunidade absolutamente linda e vibrante de pessoas, sendo muito diversa em toda a sua composição, contando com muitas pessoas artísticas e também com muitos profissionais criativos e talentosos. E eu estava dizendo o quanto gosto da ideia de substituir o termo igreja, porque ele carrega muita agenda conectada a ele, por algo como uma criativa. A comunidade dele é uma minoria criativa e ele gosta disso. Então, minha pergunta para o Sam é: quão difícil é isso? Porque eu sei que você se identifica muito com o que está sendo dito. Quão difícil é livrar as pessoas do vício na estrutura, que inclui o vício delas? Para você ser o cara das respostas, para você ser o cara que junta tudo, para você ser o, sabe, inteligente o bastante e articulado o suficiente para fazer um bom trabalho, de modo que sua apresentação seja atraente. E a certeza que vem de fazer parte de uma organização em um mundo cheio de organizações, quão difícil é quebrar esse hábito? Quero dizer, essa é uma resposta com várias camadas. Porque, quero dizer, parte disso estou servindo a estrutura da qual estamos falando. Quero dizer, esse é o meu sustento. Então você tenta equilibrar esse servir ao sistema, ao mesmo tempo em que caminha no espírito e naquela criatividade de que você está falando. Eu acho que Jesus, eu continuo voltando para a vida dele. Ele viveu em uma instituição. Ele serviu a uma instituição. Quero dizer, ela estava desmoronando. Até mesmo a mulher que deu as 2 últimas moedas, quero dizer, ele sabia que aquele sistema estava caindo, mas ele honrou a oferta dela naquele momento. E para Jesus, era tanto se submeter quanto subverter. Então era encontrar momentos para se submeter ao sistema, à estrutura ou à instituição, e também encontrar maneiras de subverter a instituição. Então, Paulo, eu vivo sempre nessa tensão de procurar maneiras e oportunidades, mesmo em uma manhã de domingo, para subverter, para me submeter a essa estrutura com a qual concordamos e ainda assim, ao mesmo tempo, subvertê-la. Não é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo? Exatamente isso? Eu acho que sim. Sim. E então, posso perguntar? Estou curioso para saber. Quando você diz que isso é o seu sustento, você está falando isso meio que de brincadeira, porque na verdade não é o seu sustento. O que te faz estar vivo é esse relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse: por hoje, eu te coloquei dentro desse sistema institucional e vamos deixar que ele pague as contas.
É, exatamente. Mas no momento em que você começar a pensar que esse sistema agora é o seu sustento, você vai começar a protegê-lo por medo, quando você diz. Com certeza. É, Exato, e aí quando você começa a protegê-lo por medo, então você começa a dar a ele o seu, você se torna o sustento para que aquela instituição exista, certo? Ela começa a sugar sua vida com base no medo. aí acabou pra você. É, Aí você vira só uma sombra. De um zumbi, uma pessoa zumbi. É isso mesmo. E agora você está em competição com todas as outras pessoas que estão presas em seus sistemas, porque existe esse medo da escassez. Só há pessoas e dinheiro suficientes para sustentar você e o sistema que você está construindo. Então agora você não quer se relacionar com essas pessoas. E aí você começa gradualmente a perceber como essa estrutura complexa começa a dividir toda a humanidade em diferentes celas de prisão, totalmente isoladas uma das outras. E cada um decora a sua cela, chama de lar, e começa a defini-la em comparação e competição com aquelas outras pessoas. E você pode ver o processo de desumanização que acontece à medida que começamos a entregar nosso sustento ao sistema, seja ele qual for, político, religioso, econômico, o que for. Então, já que nós estamos falando exatamente sobre esse assunto, sabe, vamos conversar um pouco mais sobre os aspectos positivos que existiram no sistema, certo? Uma delas é toda essa questão do ensino, de ensinar para as massas, certo? Em alguns casos, como o Paul tem dita, você e eu já estive em tantas igrejas diferentes, de todos os tipos, sabe? E isso proporcionou oportunidades maravilhosas para compartilhar o evangelho. Provavelmente, pessoas como nós nunca teriam conhecido se não fosse por todo esse ensino, não é? Que nós temos transmitido, todos vocês têm transmitido. Tanto tempo que vocês se dedicaram. Então, de um lado, você tem esses professores. E do outro lado, você tem a nova aliança, dizendo que ninguém deve ensinar, ninguém precisa ensinar, todos me conhecerão. E 1 João diz, a unção em vocês é que ensinará. Então, como você enxerga esse paradoxo? E qual é o lugar do ensino nisso tudo? Ok, entendi. Não, eu estava assistindo a um vídeo onde o Bexou estava falando sobre o passeio dele com a neta e toda aquela história da coruja, né? E é uma loucura. E ele estava dizendo como é caminhar sem uma agenda. Permitir que o Espírito Santo construa conversas e construa algo. Eu realmente gosto dessa ideia. Aí tá. E isso é uma coisa. E essas coisas intencionais que vocês têm ensinado ajudaram pessoas como eu a sentar e ouvir, o que já aconteceu em tantas igrejas, né? Você já foi a tantas igrejas compartilhando a verdade? Então, como a gente enxerga esse paradoxo se unindo de ensinar e ao mesmo tempo seguir o fluxo, se reunir intencionalmente com um propósito específico? Muito disso tem a ver com a intenção de qual é o resultado final aqui. Sabe, o resultado final do que Sam faz, do que Baxter faz, do que Bruce faz, do que eu faço, do que você faz. O resultado final é que libertamos as pessoas para serem plenamente humanas e plenamente vivas. Estamos aqui para servir a isso, mas não para que eles se tornem viciados em nós. Certo? É algo que acontece com frequência. E agora, você sabe, eu me torno o porta-voz de Deus ou algo assim. E isso se reflete até mesmo na conversa sobre a justa posição entre a professora, sabe? Na sua conversa, você disse, Ian, com sua filha, quem era a professora? Sua filha era exatamente como o menino que disse que o rei estava nu. Certo. E qualquer pessoa que tivesse ouvidos para ouvir, ouviria como você ouviu. Você tinha ouvido para ouvir.
Mas naquele momento, sua filha era professora. E cada um de nós sabe que não é o professor. Temos a oportunidade de participar de forma relacional. Estamos aqui por causa do relacionamento. E nós trazemos para a mesa, sabe, nossa história, nossos anos de experiência e tudo mais. E se o Espírito Santo quiser entrar nisso, e que isso tenha um efeito redentor na vida de outras pessoas. O Espírito Santo é um gênio redentor. O Espírito Santo conhece a internet, sabe? Não é porque a internet é um ser vivo. Ela faz parte do sistema do mundo. Mas o Espírito Santo sabe disso. A gente pode até redimir coisas que as pessoas criaram e que têm um elemento destrutivo, sabe? E podemos encontrar maneiras. Mas acho que minha resistência a tudo isso é a ideia de uma classe de pessoas que são professores, que estão dizendo para pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro mestre, e que nós teríamos a arrogância de achar que temos a capacidade de dizer a alguém qual é a verdade. Se a pessoa não ouvir isso pelo Espírito Santo, vai ser só informação. Vai ser só daba. E a gente vive num mundo, sabe, Sam? Você lembra quando aquele programa evangelístico passou pelo Canadá? Como é que ele se chamava mesmo? Foi uma campanha de evangelismo enorme, gigantesca. Atravessou o país inteiro. Isso foi há 20, 30, 40 anos atrás. E eles registraram cada pessoa que fez um compromisso com Jesus, não foi? Bem, eles fizeram um estudo de pesquisa e analisaram cada um desses cartões para descobrir como essas pessoas estavam e não conseguiram encontrar uma única pessoa que, como resultado disso, tenha um relacionamento saudável e contínuo com Jesus. Sabe, eles gastaram milhões e milhões de dólares e fizeram toda a documentação, tudo que envolvia isso. E você sabe, eu não me identifico com um título como professor ou algo do tipo. Sim, eu acabo ensinando, mas estou ouvindo ao mesmo tempo. Eu não tenho uma conversa. Isso não é uma via de mão dupla, sabe? Então, eu acho que parte disso é que precisamos reinventar a forma como usamos nossa linguagem para falar sobre o reino. Porque, sinceramente, o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você, Sir. O reino de Deus está até no Bruce, sabe? O reino de Deus está em nós, certo? Então, seja lá o que você acha que é o reino de Deus, é a realidade desse relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele está tanto dentro da mulher com as duas moedas, quanto dentro de Jesus, né? E quando começamos a reconhecer, como Baxter disse, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em cada pessoa, em cada lugar. E no momento em que percebemos isso, começamos a ver que o reino de Deus não está só em nós. Ele está ao nosso redor, nos envolve, estamos imersos nele. E então tudo que fazemos passa a ser uma expressão disso. Honrar, reconhecer isso. Para explicar um pouco mais, na nossa sociedade nós reconhecemos uns aos outros segundo a carne. E estamos fazendo a mesma coisa na chamada, entre aspas, igreja. Você tem ministros sêniores, sabe? Você tem diáconos, você tem leigos. E a gente fica, aquela pessoa é fazendeira, aquela pessoa é caminhoneira. Eu me lembro, e vou limitar a uma história sobre isso. Isso aconteceu lá na região do Sun, em algum lugar da Grande Toronto, eu falei. E depois íamos para a casa do pastor ou de algum dos anciãos e fazíamos um jantar comunitário. E essas coisas, no geral, para mim, são tipo um purgatório, sabe? Enfim, eu estava lá pegando comida e olhei para o lado. E tinha um homem sentado sozinho numa sala mais afastada. Peguei minha comida e fui direto até ele, sentei do lado. E perguntei, então, me conta sobre você. Perguntei, o que você faz? E ele olhou para baixo e disse, bom, eu dirijo o caminhão. Perguntei, que tipo de caminhão? E ele olhou para cima e disse, 2 vezes por semana saio daqui e dirijo até Miami, na Flórida. E pego uma carreta inteira cheia de flores e trago de volta.
e eu entrego elas na área central e elas são distribuídas. E eu disse, cara, você já parou para pensar em quantas pessoas você faz parte da vida delas? Da bênção de Deus para elas? Digo, casamentos, noivados, dias felizes, e como isso ilumina até um velório, sabe? E começamos a conversar sobre o impacto disso 2 vezes por semana. É uma viagem longa, são pelo menos 30 horas, talvez até mais. E quando terminamos a conversa, ele estava sentado assim, me olhando cara a cara. E ele disse isso, eu nunca vou esquecer. Ele falou: eu te desafio, na verdade me diga uma coisa na sua casa que não foi entregue por um caminhão, em um caminhão. Eu vi um homem ser reconhecido, não segundo a carne. Eu não estava tentando fazer isso. Eu estava sendo ensinado no meio de tudo isso. E eu observei a dignidade dele, porque ele estava falando sobre tipos religiosos profissionais. E ele era só um caminhoneiro, cara, impactando milhares de vidas. Bem, se a gente não reconhece as pessoas, cada um pelo seu lugar e participação no reino. Então, não estamos. É no nosso reconhecimento deles que eles recebem e experimentam sua dignidade e sua vida. E então eles começam a participar. A conversa segue e eu continuo voltando a isso. Que até aprendermos a não reconhecer ninguém segundo a carne, mas só até aprendermos a ver isso. Não existe uma vida humana, existe apenas a vida humana. Essa é a participação dele na vida do Pai, do Filho e do Espírito. E mesmo que esteja distorcida, ainda é somente essa, a vida do Pai, do Filho e do Espírito. Isso vai nos colocar numa situação em que nem saberemos como conduzir a conversa, muito menos tentar definir para onde ela vai. Ou seja, o reino presente, não ausente, começando a emergir nossa consciência dentro de todas as instituições, incluindo o que chamamos de igreja, mas também as instituições políticas, militares, policiais. E quando fazemos isso, as pessoas começam a experimentar algo. Nesse reconhecimento, é um momento de despertar no espírito que é maior do que nós dois. E a vida que compartilhamos é maior do que a soma das partes. E isso, para mim, é a diferença entre todos os ismos, as burocracias e as instituições. E a vida estava ali, bem na frente. E acho muito importante lembrar também que Deus não precisa de mim para realizar a obra do reino. Eu não sou essencial para isso. Não. Eu não sou. Slayer. A importante lição do tomate sobre a pedra, bem no meio do rio caudaloso. Sim, nossa, faz tempo que não penso nisso. E eu adoro essa história. Você tem que contar. Isso? Bom, deixa eu ver se consigo lembrar direito. Por quê? Ok, seu amigo que ficou realmente esgotado, né, com o ministério, e ele desistiu, ficou bravo com Deus. Ele foi pro Alasca, eu acho, e queria construir algo enorme, gigantesco, uma mega. Ele era o homem de fé e poder de Deus. E em 10 anos, tudo simplesmente desmoronou. E isso acabou com ele. Quero dizer, ele simplesmente perdeu a visão e, bem, tudo mesmo. E aí alguém disse, olha, eu tenho uma cabana bem no meio do nada. E você vai ter que chegar lá a cavalo. Então ele pegou um cavalo e um cavalo de carga, foi até lá e encontrou esse lugar. E levou alguns dias para ele chegar lá. E ele está no meio do nada. E ele está zangado com Deus. Porque, sabe, ele está lá algumas semanas e uma manhã ele se levanta e diz, vou dar uma volta de carro. E ele vai irritado, está montado em seu cavalo e está atravessando um rio. E no meio do rio há um grande, enorme. A rocha fica logo acima da linha d'água, é respingada e coisas do tipo. Mas no meio da pedra tem um grande monte de esterco de cavalo. E do esterco cresceu um pé de tomate, com um tomate grande e bonito, bem no meio do nada. E ele nem pensa 2 vezes, simplesmente vai lá e arranca o tomate dali. Ele pensa, tem um tomate para o meu hambúrguer hoje à noite. Porque ele, sabe, eu fiquei sem legumes e outras coisas. E ele volta lá, e ele tá enquanto tá fatiando o tomate. Deus diz, se você
Vamos ver. Você pode dizer a piada final, Baxter? Sim, algo como se eu pudesse cultivar um tomate em um rio, em um cavalo de balanço, em uma pilha de esterco de cavalo. Bobagem. Foi uma grande besteira. Eu não preciso de você. Certo. Essa foi a minha conclusão. Sim, foi muito parecido com isso. E foi assim. E mudou o mundo dele. Isso aliviou o peso do agradecimento. O ministério saiu de seus ombros, certo? E de repente, ele começou a dizer, tipo, você não precisa de mim, sabe? Toda a minha identidade está em você precisar de mim. E é tipo, não, Deus não precisa de mais um livro, não precisa de mais um filme, não precisa de uma música. Deus não precisa. Esse não é um Deus que pode ser servido por mãos humanas, como se esse Deus precisasse de alguma coisa. Mas ele dá a cada pessoa vida, fôlego e tudo mais, certo? Então, se começarmos a reimaginar e ouvir o Espírito Santo, que é muito criativo sobre como isso pode ser. Nas nossas vidas, dia após dia, no normal, no cotidiano, fazendo parte do mundo, mas sem ser do mundo. Então, quem sabe o que pode acontecer, né? Mas não é porque Deus precisa de mim. Eu não preciso. Eu não preciso ser, Deus não precisa que eu seja um professor. Sabe, se você não tivesse ouvido as coisas que a gente estava experimentando, o Espírito Santo tem outras formas de se comunicar com você, né? Se ele está aparecendo pessoalmente para um monte de muçulmanos e dizendo coisas que eles nunca acreditariam vindo de qualquer outra pessoa, esse é o próprio Jesus. É tipo, poxa, isso parece injusto, né? E é tipo, não, olha só. A gente precisa começar a confiar na presença do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida uns dos outros. E o que isso significa na vida de? Você foi treinado nisso, ou você foi treinado naquilo, sabe, coletando. Lixo. Só uma rápida interrupção. Nesse reconhecimento, onde é isso que estamos fazendo e ninguém mais sabe fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela me diz: procura isso na minha filha. Procura por isso. Ninguém está me dizendo isso. Eles só dizem: ela é só uma enfermeira ou ela é mãe. Não. Então, parte do propósito do encontro é para que a mensagem seja retransmitida. Tanto de forma verbal, seja em ensino, pregação ou o que for, quanto também na Eucaristia e no batismo. Essas coisas foram designadas por Jesus por um motivo. E o motivo é porque elas nos chamam de volta para a realidade desse jeito. Mas eu simplesmente amo. Mas, pô, você é para mil. Eu não te conheço há muito tempo. Mas eu nunca conheci uma pessoa com quem acontecem tantas coisas inesperadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Coisa maluca, selvagens, mas é uma ilustração perfeita, porque você não está tentando forçar nada a acontecer. Não, de jeito nenhum. Seguir a descrição de alguém sobre como a igreja deveria ser. Você simplesmente está sendo o Paul e reconhecendo. E aí as coisas acontecem de todo tipo. E eu não consigo deixar de pensar, você não sabe a história por trás entre eu e os australianos. Mas isso vem de muito tempo atrás, sabe? Mais de 25 anos. E o que foi para mim? Uma ligação totalmente aleatória para um número não listado? Feita pelo Jim Chassis. Foi assim que começou meu relacionamento com todo o continente australiano, e eu nem acreditava que era real. Eu achei que era algum amigo meu só ligando pra zoar. Bom dia, né? Sabe, eu fiquei tipo, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quero dizer, por anos isso foi um mistério. É tipo, como isso realmente aconteceu? E pô, o nosso relacionamento começou quando alguém te enviou um livro que eu tinha escrito e disse: Isso aqui é tipo uma teologia que combina com a cabana. E você deveria ligar de volta se não o conhece, algo assim. E ele me liga uma ligação aleatória, e eu não gosto. Chamada telefônica aleatória. No dia seguinte ao término da leitura de A Cabana, porque uma mulher do Canadá ligou para ele. Wendy Marchant ligou. Sou. Marie Canada ligou para ele e disse: Baxter, não vou desligar o telefone até você me prometer que vai ler este livro. A Cabana. Ela disse: No começo, Tom, ela me prometeu que você leria um livro. E eu disse:
Wendy, eu sei que sou do Mississippi, mas prometo que nós lemos por aqui. E ela deu uma grande risada e me disse, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho isso. Ah, eu tenho o bilhete que escrevi na cabana, William T. Não põe, William T. E ela me fez anotar a HN, o número ISBN. E eu fiquei tipo, então ela anotei. Eu disse, prometo pra você, coloquei na minha pilha de leitura do Mirante de Caça, vai pra prateleira de cima. E isso foi no dia seguinte. Meu filho e eu fomos ler. E quando ele foi caçar, eu li o livro lá. Então, Acho que isso é um modelo de como fazer igreja. exatamente esse é o conto. Quero dizer, e um dos grandes momentos marcantes da minha vida foi sentado naquele mirante de caça, sentindo o cheiro de frango frito de uma loja a 3 quilômetros de distância. Às 10 horas da manhã. E esse foi um momento de virada para mim, porque eu disse, caramba, Jesus, eu não entendo isso. Eu oro, eu leio a Bíblia, sabe? Eu estudei tudo o resto. Eu consigo sentir o cheiro de frango frito estando no meio do mato, e eu não consigo sentir o seu cheiro. Eu não consigo te sentir. Eu não consigo te provar. Então, para mim, esses são momentos na minha vida que foram radicais e reorientadores. E ninguém teve qualquer. A garota que estava fritando frango nem pensou. Talvez isso seja usado pelo Espírito Santo para evangelizar alguém perdido no meio do mato. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Então é disso que eu estou falando, sobre o. O santo está esperando para dizer algumas coisas e eu quero ouvir. Eu só quero afirmar o que vocês dois disseram. Estou pensando em Jesus em Mateus 23, quando ele diz: não se chamem de mestre, não se chamem de doutor, não se chamem de líder. E por que ele faz isso? Essa é a estratégia de Jesus para desfazer a estrutura institucional do patriarcado, pelo menos em parte, eu acho. Então, não se trata de ensinar. A gente sabe que ele manda, Mateus 28. Ele nos envia para ensinar as nações. A gente sabe que ele tem papéis para cada um dos seus discípulos, Mateus 10. Mas aqui, acho que o que ele está fazendo é dizer que, quando você conquista um título, você se sente com direitos adquiridos. E esse é o começo da ruína. Quando você chega ao ponto em que se sente com direitos adquiridos por causa do seu título, professor, isso é o beijo da morte. Então, não se intitule professor. Chama. Você, uma criança. Você tem um professor. Senhor? Sam, como está sendo o seu domingo? Como são seus encontros de domingo? Ou como costumavam ser. Agora está um pouco diferente. Na verdade, eu tenho a mesma experiência que você. No sentido de que estamos enfrentando dificuldades agora, especialmente depois da Covid, porque achamos que a Covid foi o fim de muitas coisas. E uma dessas coisas tem a ver com a aparência das igrejas. Então, essas são perguntas excelentes que você fez. E estamos enfrentando o mesmo desafio. Como é a estrutura da igreja agora? O Baxter estava mencionando antes o que fizemos no começo deste ano. E nós dissemos, quando a Covid começou e as igrejas foram fechadas, dissemos, esse não é o momento para a igreja falar ao mundo. Esse é o momento para o mundo falar à igreja. Então, começamos a andar pelo bairro e a entrevistar pessoas da nossa comunidade para perguntar: o que você tem a dizer? Nós simplesmente demos a eles um espaço para falar. E assim passamos o verão inteiro. Eu entrevistei observadores de pássaros. Eu entrevistei mulheres que estavam cuidando de jardins. Aproveitei toda a oportunidade para encontrar o máximo de pessoas que eu pudesse. Para descobrir e ouvir a presença sagrada, Baxter, sabe? Para encontrar essa presença sagrada e deixar que eles falassem para a igreja. Então dissemos, vamos ouvir e aprender. É para isso que estamos aqui durante a Covid. Vamos ouvir, vamos aprender. Agora, desde outubro, voltamos a ter uma programação mais regular de cultos e ensinamentos, mas não estamos satisfeitos com isso. Não sei bem o que mais dizer. Continuamos a ter dificuldade para enxergar. Que oportunidades nos são dadas agora para fazer as coisas de forma diferente? Bruce, eu acabei de dizer exatamente isso, sim.
Então, eu acredito que você realmente pontuou algo importante quando estávamos conversando sobre o paradoxo fundamental do ensino e... Sim, veja, eu vou entrar nessa discussão. Olha, adorei o que foi dito. Até o momento, o que temos é que somos, atualmente, um grupo de crentes que emergiu de instituições que possuem sua própria identidade e sua própria razão de ser. E nos disseram que eles são o reino de Deus. Então, temos descoberto Jesus Cristo no Evangelho e descobrimos que a palavra igreja, é uma palavra muito confusa no Ocidente. O motivo é que, se você olhar para a etimologia da palavra, ela remete à casa do Senhor, ao lugar de adoração do Senhor. E ainda assim, você levantou a questão da eclésia. E a palavra eclésia significava uma reunião para deliberação e um ponto a partir do qual a ação procede. E também era um lugar de convocação e convite. Então, era um lugar pelo qual a igreja primitiva chamava as pessoas para saberem quem eram, como o Kruger diria. Reconhecemos ninguém segundo a carne. Então, é um lugar pelo qual chamamos as pessoas para enxergarem quem realmente são, versus uma instituição. Mas a palavra é a mesma. Eu sou muito enfático nessa palavra porque já vi tantos crentes serem abusados dentro do sistema e eles vêm até mim como parte dos seus problemas de saúde mental. E eles sofrem muito, porque se a instituição é de Deus e o líder os abusou, então eles foram abusados por Deus. Isso é tão brutal para eles. Por isso, não aceito que a instituição seja chamada de igreja. Sou muito rigoroso com essa linguagem. A igreja é uma comunidade de pessoas que conhecem o Pai, o Filho e o Espírito. Então vamos desconstruir algumas coisas primeiro. Você sabe, né? Caim saiu. Depois de tudo, Caim foi para o leste, para a terra do errante, para a terra de Nod. E se você olhar para o livro do Jacques Ellul, O Significado da Cidade, que trata do significado das instituições, ele diz que Caim construiu uma cidade. E a palavra em hebraico é que Caim construiu um anjo. Caim construiu um poder. E o nome desse poder era o Novo Começo. E é um lugar onde Deus não estava. Então isso se transfere diretamente para essa grande cidade em Apocalipse, que é chamada de Babilônia. E como Paulo vem sugerindo, essa coisa existe para existir. Eu nunca conhecerei a perda de filhos, e ela vive se alimentando deles. Nunca conhecerei a perda de sangue pela qual posso consumir, pegar outra pessoa, acabar com ela e jogá-la fora. Eu continuo pintando minha visão. Eu continuo pintando minha glória. É para onde estamos indo. É isso que estamos fazendo. As pessoas entregam suas vidas, seu dinheiro, seu tempo. Elas derramam sua vida ali. Ela suga tudo isso. Ela continua. Ela descarta essas pessoas e pega outra. É uma imagem horrível. E isso é contrastado com outra cidade, outra cidade. Isso é muito importante porque o último versículo de Ezequiel, a nova cidade é chamada O Senhor está ali, em contraste com a cidade que foi construída primeiro, a dos anjos, construída por Caim, onde o Senhor não estava. Então você tem esses dois contrastes. Agora, compare a Babilônia em Apocalipse com Sião, que vem depois dela. E você pergunta, qual é a diferença entre essas duas coisas? Na Babilônia, servimos a instituição. Nós servimos a Babilônia. Nós servimos essas coisas e ela nos consome. A cidade de Deus, seja lá o que estiver acontecendo, serve ao povo de Deus para que eles cumpram os propósitos de Deus. Então, vivemos neste mundo que é realmente complicado. Primeiro, como Pericrizes Austrália, tivemos que ter uma instituição. Tivemos que criar uma instituição para fins governamentais, sem fins lucrativos, tributação, bancos, todos esses problemas. Então jogaram a lei das corporações em cima da gente. Me subverteu. Então eu li a lei e disse, não posso fazer isso. Vamos inverter tudo. Então, como precisávamos de diretores, mudamos isso. Para se tornar diretor, é preciso consenso, 100% para ser aprovado no cargo. Para sair, você precisa de 51%, então ninguém consegue acumular poder. Para se tornar membro do grupo diretivo, é necessário consenso de 100%. Para sair disso, 51%. O papel do diretor não era ser uma pirâmide, como nas empresas dos Estados Unidos. O papel do diretor era servir aos propósitos do grupo diretivo.
Então, pegamos a lei das corporações, reescrevemos, então a Pericrizes Austrália vai continuar existindo apenas enquanto funcionar nesse espírito, porque é no momento em que acumular poder, vai se autodestruir. Tivemos que fazer isso, mas dissemos, se precisamos ter uma instituição, então vamos começar. Se você tem uma instituição, o único propósito dela é existir porque é exigido por lei. Ela existe no reino apenas para servir aos propósitos do reino. Ela não tem autoridade vertical. Esse é o primeiro ponto principal. Já vi tanto abuso quando isso acontece. A segunda coisa é que qualquer funcionalidade que você tenha no reino, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, essas são funcionalidades, são dons, não são cargos. É uma completa besteira esse negócio de chefe dos apóstolos e toda essa baboseira que eles ficam falando por aí. É só mais um jeito de acumular poder para algum sujeito inseguro que quer se sentir importante. É só bobagem. É pura bobagem. Não há nada de errado em ter ambição no reino de Deus. Jesus diz, o maior entre vocês seja o servo de todos. E ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a questão é que, com toda essa besteira de ego que rola nesses ministérios cristãos, chamados assim, a verdade é que estamos aqui para servir. E se vamos servir, servimos aqueles que estão servindo ao Evangelho. Então, esse é o nosso chamado. Não temos esse paradoxo. Instituições são necessárias, às vezes, para o governo. Se forem necessárias, não devem acumular poder. Elas devem ser subservientes aos propósitos de Jesus Cristo. Jesus é totalmente sobre mim, sobre formar minha pessoa. E isso começa com eu reconhecer, antes de tudo, Cristo em mim. A galera tem dito, você precisa reconhecer Cristo em si mesmo, em todo mundo, no universo. O universo é a eclésia. É o corpo daquele que sente. Tudo em todas. No fim das contas, o universo inteiro, todo o cosmo, é a eclésia, não as nossas instituições medíocres. O cosmo é. Então, a afirmação do Kruger de que, quando você reconhece a presença sagrada do Pai, do Filho e do Espírito em cada pessoa, lugar e momento, você está reconhecendo a eclésia global. É disso que estamos falando. Agora, se nos reunirmos como a eclésia se reunia na igreja primitiva, voltamos à questão. Como fazemos isso? Bem, a primeira coisa é, não deve haver pirâmide. Não deve haver um chefe titular. Não deve haver poder e controle. A nova aliança não pode ser violada. Ou seja, Cristo está em você. Ninguém ensinará o seu próximo a conhecer o Senhor. Bem, se eu estou atuando como mestre, atuando como apóstolo, profeta, pastor, mestre, isso é servir a formação de Cristo naquela pessoa e dar aquela pessoa em Cristo. Nós ansiamos por um lugar onde as pessoas cresçam em Cristo, quando amadurecem na consciência daquele que está nelas e Cristo nelas. É disso que estamos falando. Então, todos os dons, apóstolo, profeta, pastor, mestre, não estão no topo. Eles são servos para promover a consciência de Cristo em todos. E é disso que estamos falando. É uma estrutura totalmente diferente. A pirâmide babilônica, que precisa ser chamada assim, é uma abominação. É uma abominação. Leia o Apocalipse. É abominação. Jesus diz, o que é altamente valorizado pelos homens, o que é grandemente considerado entre os homens, é uma abominação para Deus. A moeda de Deus, o que importa para Deus o quê? Pai, Filho e Espírito. Amor é a formação das pessoas, são os relacionamentos, sua comunidade. E não existe uma regra para isso. Não existe um modelo. Como Paul Young disse, ele falou, sabe, modelo é sobre casamento. Sabe bem, quantos casamentos existem na Terra? É esse o número de livros que você tem, entendeu? Mas para mim é fractal. Cristo diz, Bruce, você vai me deixar te amar? Não preciso calar a boca, preciso receber, preciso participar. Bruce, você vai permanecer em mim? Bem, permanecer no grego significa não fugir. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar com Cristo em mim, no meu barco. Ok, ficar com você nas partes de mim que eu não gosto. Posso descansar? Posso ficar em paz? Posso fazer isso? É, beleza. Bruce, você pode me deixar ter essa intimidade gostosa?
Dessa intimidade vem todo tipo de frutificação e coisas que fluem enquanto você permanece e descansa. Sabe, o Baxter está falando sobre o Paul Young ter uns surtos serendipitosos. À medida que você permanece e descansa, a frutificação vem. E daí, disso, vem a alegria, né? Mas isso acontece. Comigo sendo o mesmo. Acontece em relacionamento e acontece em comunidade. Então, a gente sabe que os discípulos de João, quando foram para o país de Gales e eles realmente se encontraram a evidências arqueológicas, eles se reuniam em círculos. Círculos, nada de pirâmides. Eles se reuniam em círculo. E o centro do círculo era um espaço onde as pessoas podiam vir e compartilhar. Eles olhavam uns para os outros, porque ao redor deles, Cristo está em todo mundo. Cristo está na comunidade, mas a gente sabe que Cristo está em todo mundo. Os crentes sabem disso. Os descrentes não sabem. O cosmos, a afirmação de Calisto, que remonta à história ortodoxa sobre, você sabe, a sarça ardente sendo o cosmos, cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito. Também. Está cheio de chama e fogo. À medida que nos tornamos crentes, essa chama e esse fogo se transformam em luz. A gente começa a enxergar, mas a presença de Cristo preenche tudo e todos. Os crentes sabem disso, os descrentes não. Somos chamados para ser uma comunidade de unidade e não existe hierarquia vertical. E, portanto, à medida que as pessoas passam a conhecer Cristo dentro delas e as defesas caem, vira uma bagunça. Quando as pessoas entram no Evangelho, todo o lixo delas vem à tona. Amém? Que bagunça gloriosa. E as instituições não conseguem lidar com isso. E é preciso ter relacionamentos de amor para que o lixo das pessoas venha à tona e seja curado. Até que elas consigam sentar consigo mesmas e conhecer Cristo nelas. E isso continua acontecendo, então eu não vejo nenhum modelo. Eu vejo uma proclamação do Evangelho e um Evangelho que não pode ser removido. Atrelado a isso, a nova aliança. Com a nova aliança, ninguém ensinará o seu próximo a conhecer o Senhor. Não existe hierarquia vertical. E com isso, estamos participando com o Espírito para que as pessoas conheçam Cristo nelas e elas em Cristo e amadureçam. E como isso vai ser, só Deus sabe. Porque há inúmeras possibilidades. Mas, no fim das contas, todo o cosmos será assim.